Essa primeira semana de janeiro, ela foi assim um sacolejo para a gente, né? Porque a gente estava vindo de uma situação um pouco tranquila e de repente a gente percebeu unidades de saúde lotadas, pronto-socorro também de vários hospitais privados da mesma forma. E quem se vê com algum sintoma e pensa, é gripe? É Covid? Não sabe muito o que fazer diante dessa situação. Ir ou não atrás de atendimento, o que fazer, aonde ir, quem procurar, o momento de procurar. É esse turbilhão, né? Com vários pontos de interrogação que passa por todos nós. E aí eu convidei o cardiologista, o Dr. João Lucas O'Connell, que está aqui conosco, aceitou prontamente meu convite. Obrigada, viu, João? Obrigado pelo convite, Mônica. É um prazer sempre estar aqui. E vamos lá, informar o pessoal, né? E essa semana, inclusive, você conversou, né, com o pessoal que te acompanha justamente sobre isso. Mas antes da gente falar da gripe, me perguntaram, Mônica, Covid, agora com essa nova variante que circula pelo país, mais a gripe, os sintomas. Vamos explicar os sintomas para o pessoal, João? Mônica, as duas doenças, né, causadas por dois vírus diferentes, eles são agrupados naquilo que a gente chama de síndrome gripal, né? Então, quando a gente fala síndrome, a gente quer dizer um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam algumas doenças, né? E essas doenças são as síndromes gripais, então aquelas doenças onde você vai ter tosse, dor de garganta, febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, coriza. Então as duas doenças são caracterizadas pelos mesmos sinais e sintomas. Às vezes nós temos algumas diferenças, né? Como por exemplo, na influenza, no vírus da influenza, o acometimento costuma ser um pouco mais agudo nas primeiras 48 horas. Certo. Então o indivíduo já abre o quadro com uma febre mais alta, uma intensa dor no corpo, dor de cabeça. Então isso caracteriza um pouco mais a influenza. O Covid, a piora dos sintomas é meio progressiva. Ela acontece por volta do quarto, quinto dia. Mas é importante saber que essa diferenciação é muito difícil de ser feita. Então essa é uma tendência, né? Da influenza ter uma manifestação mais aguda, já começar com febre, muita dor no corpo, e a Covid você começa com uma dorzinha de garganta, perde um pouco o paladar, e lá pelo terceiro, quarto dia os sintomas começam a ficar um pouco mais importantes. Aí chega a grande questão que muita gente está falando essa semana, eu acredito que você tem escutado bastante aí no seu consultório, quando procurar o médico. E aí a gente preparou aqui para vocês, com a ajuda do Dr. João Lucas, né, um material justamente, olha, primeiro, se os sintomas forem constantes, João, porque de repente vem um espirro, vem uma dorzinha de cabeça, mas aí de repente no outro dia passou. Essa atenção ao corpo é fundamental na hora de procurar o médico? Isso, Mônica, é claro que, né, sempre que a gente está doente, o ideal seria que a gente pudesse entrar em contato com o médico, ou presencialmente, ou virtualmente, né, através de uma teleconsulta. Mas numa situação como nós estamos vivendo essa semana, e vamos continuar vivendo por algumas semanas, de caos no pronto-socorro, talvez não seja apropriado, né, se você está bem, com sintomas leves, você procurar um pronto-socorro e ficar lá 4, 6 horas esperando atendimento. Pode até ser pior, porque você pode estar com o vírus e entrar em contato com outro lá, e sair pior do que você chegou, né? Então, esses sintomas leves, que são suportáveis, a gente recomenda que, numa situação como essa, que você fique em casa. Tá. E aí, o que você vai fazer? Infelizmente, as pessoas precisam entender que os vírus, nós precisamos, o nosso sistema imunológico, dar conta dele. Não é um antibiótico, não é um anti-inflamatório, um corticoide que vai resolver o problema. Sim. É o nosso próprio organismo. E a gente tem que dar condições para que ele tenha mais força para combater o vírus. Em geral, ele consegue, dentro de 5, 7 dias, no máximo 10 dias, eliminar o vírus e se restabelecer. Então, é repousar bastante, procurar dormir bem, se hidratar, se alimentar bem, ficar em ambiente mais arejado e evitar contato com outras pessoas, para não espalhar o vírus. Muito bem. Ele pode fazer o uso de um analgésico, um antigripal, o chazinho da vovó e esperar. E aí você falou bem, Mônica, e quando procurar o médico? Sintomas que estão insuportáveis, né? Uma febre muito alta, uma tosse que não passa, falta de ar, uma fadiga extrema. Outra coisa que é importantíssima, Mônica, se a tendência é o vírus, você depois do 5º dia, 7º dia, começar a melhorar.
Se você estiver piorando depois do 7º dia, é um outro sinal de alerta. Momento. Então, só para a gente reforçar ali, justamente com essas dicas do Dr. João, se os sintomas estiverem piorando após o 7º dia, como você reforçou agora, procura a unidade de atendimento, né? Isso. E se a tosse já dura mais que 2 semanas, a tosse me parece que veio agora como um sintoma a mais, ô doutor João Lucas? A tosse sempre foi importante, um sinal de alarme, né, Mônica? Agora as pessoas ficam preocupadas porque elas tossem e não param de tossir, isso vai gerando uma preocupação. Será que eu não estou com uma pneumonia, uma sinusite, né? Então é importante orientar o nosso público que a tosse ela é um sintoma super comum e fica até 10, às vezes até 14 dias. O importante é que após o 7º, 8º dia, ela começa a melhorar. Se ela estiver ficando pior, principalmente com muita secreção, chiadeira no peito, aí são sinais de alarme. Então, se ela está durando mais que 10, 14 dias, aí vale a pena uma visita ao médico. Aqui nós temos a Fabiana. Podemos tomar antigripais, antialérgico? Isso, então isso é importantíssimo, né? Então, a gente está recomendando que a pessoa fique no conforto do lar, se tem sintomas leves, mas é claro que aquele analgésico que ela já está acostumada a tomar, uma dipirona, um paracetamol, um antigripal, um xarope que ela já tem costume de tomar, um antialérgico, ela deve fazer uso dessas medicações para controlar os seus sintomas. Muito bem. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. João Lucas aqui, que aceitou o nosso convite para vir conversar, né, a respeito do que está acontecendo, ele que está acompanhando de perto também, e você pode participar pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Unidades de saúde lotadas, pronto-socorro de hospitais privados também da mesma forma, e aí, de repente, vem um sintoma que pode ser de gripe, a gente pensa que é Covid e não sabe muito o que fazer diante dessa situação. Nós convidamos o cardiologista, né, o médico Dr. João Lucas Ocônia, que está aqui conosco hoje justamente para nos orientar. E ele trouxe algumas informações para a gente sobre quando procurar um médico, né, João, os sintomas que a gente precisa prestar atenção. Eu quero chamar agora, nessa imagem que vocês vão ver aí agora, outra informação importante que o Dr. João Lucas é sobre a questão de pessoas que têm aí um pouquinho mais de complicação, né, João? Isso. Então, Mônica, quer dizer, nos primeiros dias vai ser normal aquela falta de ar, aquela tosse, a febre, a dor no corpo, todo mundo vai sentir, né? Então, como nós já falamos, você está com sintomas insuportáveis, você não está conseguindo lidar com aquilo, você deve procurar um médico, especialmente se você tem um fator de risco para evoluir mal. Quase toda gripe pode complicar, em mim, em você, mas ele complica um pouco mais em alguns indivíduos, como, por exemplo, os muito idosos, os recém-nascidos, os portadores de doenças crônicas do coração, do pulmão, dos rins, do fígado, né? Pacientes que têm problemas de imunidade, doenças autoimunes, doenças como câncer. Então, nessas pessoas, as gripes costumam complicar um pouco mais, com pneumonias, com sinusites. Então, esse grupo de pessoas precisa ficar mais atento e aí talvez, se os sintomas estiverem um pouco mais importantes, procurar um atendimento médico. Aqui eu tenho uma amiga, a Rosana, ela tem 53 anos e ela disse que é bracardíaca, é isso, né? Ela falou, Mônica, estou com muita fraqueza, trêmula, dor de garganta demais da conta, um cansaço ao fazer qualquer esforço. São 2 dias de sintomas. O que poderíamos recomendar para ela? Isso, então é importante orientar que todo mundo vai apresentar esses sintomas. Todos que entrarem em contato com esses vírus, a grande maioria, vai apresentar algum tipo de sintomas, pelo menos nas primeiras 24, 48 horas, né, Mônica? E esses sintomas são comuns. É dor no corpo, é uma sensação de falta de ar, é uma fraqueza, né? Sim. Se ela está conseguindo suportar, a ida ao pronto-socorro não vai mudar em nada, muito provavelmente. Lá ela vai aguardar algumas horas para ser atendida, vai conversar com o médico, ele vai examinar e vai explicar, olha, isso é o vírus que está causando essas reações, você tem que voltar para casa, se hidratar, tomar remédio e esperar 5 a 7 dias. Agora, se ela acha que está demais, que está uma fraqueza muito intensa, que a febre está alta e não está cedendo com o uso de analgésicos, né? Aí ela precisa procurar atendimento para ver e ser examinada, né? Eu tenho aqui a Rosângela, ela falou, Mônica, meu filho gripou, já faz mais de 20 dias que está tossindo e não para. A profissional receitou amoxicilina, né? E falou que é sinusite, já está tomando há 9 dias e não melhorou a tosse. E está com um pigarro muito forte. Aí já são 20 dias
é um quadro um pouco que merece um pouco mais de atenção, João? Isso, então aí, Mônica, quando a gente é acometido por um vírus desse, todo o nosso nariz, a nossa garganta, o conduto que liga o ouvido ao nariz, ele fica tudo inflamado, cheio de secreção. E aí isso aí pode contaminar. Você pode vir uma bactéria e aí essa bactéria contamina aquela secreção. Então realmente é comum, depois de um quadro viral importante, de muita congestão, o indivíduo evoluir com uma complicação, a sinusite, a otite, a pneumonia, são complicações comuns. E aí o organismo, quando está mais inflamado, ele fica produzindo secreção e dá tosse, dá dor de ouvido, dá pigarro na garganta, por às vezes até um mês, né? Tá. Se os sintomas estão melhorando com o tratamento que foi proposto, então ela deve ficar tranquila, apesar de estar persistindo a tosse, se ela estiver melhorando, mantenha a calma e mantenha o uso de medicações. Se estiver piorando, se surgir febre, volte ao médico. Como cardiologista aqui, a Elaine está te perguntando, esses sintomas podem piorar com a arritmia? Isso, então os cardiopatas que têm uma cardiopatia mais grave, eles também estão no grupo de risco para evoluírem pior das gripes, com algum tipo de complicação. A maioria das arritmias são arritmias benignas, que não têm associação com esse grupo de risco para piora. Tem um amigo nosso aqui, ele não mandou o nome, mas ele me perguntou aqui, Mônica, qual é a importância das vacinas? E até uma outra amiga nossa aqui também participando dessa conversa, né, a Jussara, falou sobre a questão da importância da vacinação. Porque a gente percebeu que com a vacinação nós temos resultados digamos, porque ainda está descontrolado, né, pelo visto. Mas assim, temos um panorama melhor com a vacinação, não temos, João? Isso, então assim, é um ponto importantíssimo, né? Exatamente. Porque na verdade, Mônica, nosso organismo, ele é atacado quando ele não reconhece aquele micro-organismo que está nos atacando. Então, por que nós tivemos esse surto agora, né, no verão, né, diferente? Porque, na verdade, são organismos que nós não tivemos contato com eles. Então, tanto essa variante nova que está nos agredindo agora, o Omicron, quanto o vírus da influenza, o H3N2, eles não são totalmente cobertos pelo que nos foi ensinado com a vacina da gripe comum e com a vacina contra o coronavírus. Porque esses vírus, eles são de famílias de influenza e de Covid, só que eles têm algumas modificações, onde a vacina não nos protege totalmente contra eles. Mas é importantíssimo frisar que tanto a vacina da gripe comum, a do ano passado que nós tomamos, quanto a vacina da Covid, garante uma proteção para algumas pessoas, pelo menos para metade das pessoas, contra a infecção, contra a gripe, e confere uma importante imunização contra formas graves das doenças. Então, quem se vacinou, a chance de evoluir mal, de precisar ficar internado, de ir para o respirador ou de morrer por esses vírus é muito menor do que para quem não se vacinou. Então, está aí a importância. Mesmo que a gente não reconheça aquele Omicron especificamente, a gente reconhece aquela família e tem algum tipo de defesa contra o vírus. É uma situação, eu acho que essa primeira semana, como eu disse, ela traz um sacolejo para a gente, é um alerta, mas também vamos deixar o desespero de lado. Isso, então é importante, né, Mônica, a gente frisar que apesar que muitos de nós iremos adoecer nas próximas semanas, esse pico vai se sustentar por algumas semanas, a nossa expectativa é que como o vírus não é tão agressivo, e a maioria da população já está parcialmente protegido pelas vacinas, que nós não teremos tantos óbitos e também, se Deus quiser, não tantas internações que levem, por exemplo, a novas medidas restritivas, né? Então é importante passar essa mensagem de tranquilidade, de calma. Vamos tentar suportar os sintomas em casa para não sobrecarregar os prontos-socorros, que é o que está acontecendo agora. Vamos procurar repousar, tomar líquido, alimentar bem. E realmente, se os sintomas começarem a piorar depois dos 7 dias, você procura um médico para ser avaliado. Para a gente encerrar, está faltando pouco tempo. Os sintomas no fumante, na pessoa que fuma, eles são mais fortes? É a pergunta dele. Isso, então o cigarro é um fator de risco também, o indivíduo que fuma, para má evolução por esses vírus, tanto pelo vírus da influenza quanto pela variante Omicron.
João Lucas, muito obrigada mais uma vez, viu, pela participação e por toda essa conversa de esclarecimento aqui conosco. Eu que agradeço, viu, Mônica? E que fiquemos todos bem, né? Assim e que seja. se griparmos, que tenhamos uma gripe leve, né? Que passe aí depois de alguns dias. Obrigada, viu, João Lucas? Dr. João Lucas O'Connell, cardiologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total.